A cultura pop está, de fato, enraizada em nossas vidas. Costumes, expressões e até mesmo nosso modo de vestir são influências do meio cultural. Sem dúvidas, o cinema é muito importante para ressaltar essa influência no cotidiano. Com isso, para seu conforto e em prol da liberdade, separamos 5 filmes que todos os libertários precisam assistir. Número 5. Jornada pela Liberdade, ou Amazing Grace, de 2006. Todos os dias, lutamos contra a opressão estatal sobre nossas vidas. Mas anos atrás, a coisa era ainda mais séria quando a escravidão era 100% legalizada pelo Estado. Neste contexto, sabendo que leis injustas devem ser desobedecidas, um homem chamado William Wilberforce luta contra a aristocracia da Europa para acabar com o tráfico negreiro. No caminho, enfrenta políticos que defendiam os absurdos do Estado e, com muita determinação, muda a história para um novo começo no fim do tráfico de escravos. Esta é, sem dúvida, uma história inspiradora que nos faz lembrar como a humanidade progrediu para a liberdade em cada batalha com pessoas que acreditaram em uma sociedade livre e compostas por leis justas. A guerra pode parecer longa e difícil, mas é em cada luta, como a de William, que faz valer a pena todo o nosso esforço. Número 4. Sempre Estarei Contigo, ou Still Mine, de 2012. O filme, baseado numa história real, conta a luta do casal de idosos Craig e Irene contra burocratas do governo. Irene fica doente com a idade avançada, e Craig, que é um agricultor rural, constrói uma nova casa para sua esposa e um terreno da família. Porém, como o Estado sempre se intromete onde não é chamado, um agente do governo ameaça derrubá-la por violar alguma regulamentação rabiscada por políticos. Sempre Estarei Contigo é um filme muito importante para o cenário libertário, pois mostra que o libertarianismo é mais do que política, é sobre famílias, sobre o nosso futuro, sobre amor e sobre saber o que é melhor para si sem a necessidade de regulamentações impostas pelo Estado. Número 3. A trilogia Jogos Vorazes, ou Hunger Games, tendo seu primeiro filme em 2012. Esta série você certamente já ouviu falar, principalmente pela fama dos livros há alguns anos, mas apesar de ser considerado um filme de ação juvenil, a mensagem por trás de Jogos Vorazes é altamente libertária. Talvez você não tenha percebido isso na época que foi lançado. A trilogia conta a história de um futuro distópico, no qual uma pequena elite de poder oprime toda a sociedade através de leis, armamentos e força bruta militar. Não há expectativa de crescimento ou liberdade econômica, pois todo o Estado é corporativista e só favorece os seus aliados. Neste cenário conturbado, a protagonista Katniss Everdeen luta pela sua sobrevivência nos Jogos da Fome, ou Jogos Vorazes, que são destinados aos cidadãos que não pertencem à elite do governo. É quase um retrato perfeito da Venezuela, por assim dizer. Contudo, Katniss resolve não seguir na linha desejada pelo governo e, dentro dos próprios jogos, desafia publicamente a vontade da elite e torna-se um símbolo de rebelião. No terceiro e último filme, podemos ver claramente suas ambições anti-Estado e seu repúdio pelo totalitarismo. Não vamos entrar em detalhes para não dar spoilers, pois vale muito a pena ver. Essa é a lição trazida por Jogos Vorazes. O Estado só serve para fortalecer a si mesmo e oprimir pessoas na medida que puder. As coisas só mudam quando indivíduos cansam desta opressão e agem contra o Leviatã. Que possamos ter a coragem de Katniss para enfrentar essas barbaridades e que a sorte esteja lançada sempre a seu favor. Happy Hunger Games! And may the odds be ever in your favor. Número 2. Clube de Compras Dallas, ou Dallas Buyers Club, de 2013. Uma das coisas que mais mexem com a nossa liberdade no dia a dia são as agências reguladoras. E quando o Estado resolve decidir o que é ou não melhor para você, e você é obrigado a aceitar mesmo discordando do resultado, o Clube de Compras Dallas conta a história real de um paciente de AIDS que só tinha 30 dias de vida. Este paciente, um texano chamado Ron Woodruff, só podia se medicar legalmente com as drogas aprovadas pelo FDA, órgão americano que regula medicamentos e alimentos dos Estados Unidos. Em outras palavras, o FDA favorece o corporativismo farmacêutico e não permite ninguém se tratar da forma que bem quiser ou necessitar. Não satisfeito com o diagnóstico e num ato de coragem contra o governo, Ron procura por drogas farmacêuticas no México e começa a vendê-las ilegalmente no Texas, para também tratar outras vítimas do HIV. Os negócios começam a dar certo, e assim torna-se conhecido como Clube de Compras Dallas. Um detalhe nisso tudo, Ron
Era homofóbico, mas atendia principalmente aos gays no clube. Isso nos mostra como o capitalismo une a vontade de duas pessoas distintas, mesmo que nunca fossem se tornar amigas, cooperando por um futuro melhor e mais esperançoso. Número 1. Loving, uma história de amor, ou apenas Loving, de 2016. Também baseado numa história real, Loving conta a história de Richard e Mildred, um casal interracial que são presos em 1958 na Virgínia, por terem simplesmente se casado. Sim, o casamento entre pessoas de raças diferentes era proibido por lei. Contudo, mesmo desobedecendo às leis absurdas do governo e sendo jogados na prisão, eles não desistiram. A determinação do casal foi de recorrer contra o aparato estatal, e essa luta inspiradora levou à derrubada de todas essas leis, não apenas na Virgínia, mas em 16 estados. Richard e Mildred mudaram o rumo do país para uma maior liberdade em amar e ser feliz. Loving nos mostra ao mesmo tempo como as leis do Estado não são parâmetros de moralidade e apenas um controle estatal sobre a vida de indivíduos pacíficos e a determinação de indivíduos livres em lutar por quem se ama. Isso faz o filme ser excepcional, nos inspirando a acabar com a intolerância do Estado contra crimes sem vítimas. Essa foi a nossa lista, mas antes de acabar o vídeo, vale algumas menções honrosas como Coração Valente, Matrix, V de Vingança e A Vida é Bela. E você, conhece algum filme com temática libertária que gostaria de recomendar? Deixe sua sugestão nos comentários, assim mais pessoas também poderão assistir. Este vídeo foi narrado por Lea Far em uma colaboração do Café Libertário com o canal Liberdade Cultural. O link do canal está na descrição do vídeo. Obrigado pela sua preferência e não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre!